Fala, nação tricolor. A fase do São Paulo virou de vez. E o torcedor tem motivos de sobra pra sorrir. O time tá embalado com 5 vitórias seguidas e finalmente parece que encontrou um rumo dentro de campo. Mas como sempre, quando o tricolor entra em evidência, os bastidores também pegam fogo. E hoje tem de tudo, resposta atravessada do Arboleda, comparação entre os trabalhos de Zubeldia e Crespo Lucas Moura, de volta aos treinos bastidores da janela de transferências, números, bastidores de finanças e até show no Morumbis. Então segura firme aí porque o vídeo tá quente. Vamos direto ao ponto. Arboleda calou críticos com bola e ainda mandou recado fora de campo. Depois da vitória por 2-1 sobre o Internacional, o zagueiro equatoriano foi às redes sociais e não mediu palavras. Tudo começou após declarações polêmicas do ex-atacante Miller, que criticou duramente os estrangeiros do elenco tricolor, dizendo que o São Paulo tinha 9 gringos, um pior que o outro. A fala caiu muito mal entre os jogadores, principalmente entre aqueles que estão entregando dentro de campo. E a resposta veio rápido. Arboleda postou uma foto ao lado de outros estrangeiros do elenco. Ferrarese, Enzo, Dias, Bobadilla e o jovem Diego, e na legenda mandou o seguinte palhaço, direto e reto. Não tem como negar que os estrangeiros têm papel de destaque no atual momento do São Paulo. Dos 9-5 são titulares Cedric e Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e Enzo Dias. E o Caleri, que tá fora por lesão, também é peça fundamental quando está disponível. É injusto, no mínimo, colocar todos no mesmo balaio? O Arboleda, por exemplo, não só foi titular, como ainda deixou dele na vitória sobre o Inter? E mais do que gol é liderança, é regularidade. Se tem algo que não falta nesse elenco, é estrangeiro comprometido. E é bom lembrar, o futebol é cada vez mais global e essa mistura é parte da identidade do São Paulo há muito tempo. Ignorar isso é perder totalmente o contexto do futebol atual. Enquanto Arboleda calava críticos, o São Paulo em campo calava os pessimistas. A vitória no Beira-Rio, além de manter a sequência positiva, mostrou um time seguro, competitivo e com cada vez mais cara de time grande. O gol do Bobadilla foi um golaço. Completamente livre na área, ele pegou em cheio na bola e mandou no ângulo esquerdo sem chance para o goleiro. Mas não foi só o gol. Foi postura, foi consistência. A equipe foi madura, não se abalou quando sofreu o empate e buscou o resultado até o fim. São Paulo virou o jogo fora de casa em cima de um adversário difícil e isso precisa ser valorizado. Essa sequência de 5 vitórias, 4 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, é a melhor do clube desde março de 2022. São resultados que fizeram o time saltar da parte de baixo da tabela direto para o 8º lugar. São 25 pontos conquistados. E o detalhe é que nessa rodada o São Paulo subiu 5 posições de uma vez só. Isso mostra o quanto o campeonato está equilibrado e o quanto uma boa sequência pode mudar completamente o cenário. Mas calma, torcedor, porque tem um detalhe importante. A tabela tá meio bagunçada. O São Paulo tem 18 jogos, enquanto vários concorrentes diretos têm apenas 16. O Mirassol, por exemplo, tem 3 pontos a mais e 2 jogos a menos. Ou seja, a posição é boa, mas ainda precisa ser consolidada nas próximas rodadas. Não dá para se iludir achando que já tá tudo resolvido. O time precisa manter o ritmo e seguir pontuando forte, principalmente em casa. E olha só essa comparação, muita gente tem se perguntado se a troca de técnico foi mesmo acertada. E os números não mentem. Com Hernan Crespo no comando, o São Paulo disputou 6 jogos e conquistou 13 pontos. Já com Zubeldia foram 12 jogos e apenas 12 pontos conquistados. Ou seja, com o dobro de jogos, Zubeldia somou 1 ponto a menos. Isso diz muito, principalmente porque o Crespo não teve à disposição jogadores como Caleri, Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo, todos lesionados e entregues ao departamento médico. Ele teve que improvisar, adaptar o time e mesmo assim conseguiu resultados imediatos. A diferença é clara com o Zubeldia, o São Paulo estava afundando à beira da zona de rebaixamento. Com Crespo, o time voltou a competir, a jogar bem e a vencer. Claro, ainda tem ajustes a fazer. O elenco, apesar de ter bons nomes, não é dos mais profundos. A defesa melhorou, o meio-campo está mais equilibrado, mas ainda falta criatividade em alguns momentos. E é por isso que a diretoria segue mapeando o mercado em busca de reforços.
A prioridade segue sendo um lateral direito, já que Cedric ainda gera desconfiança e não tem um reserva à altura. Também estão de olho em um atacante e, se aparecer uma boa oportunidade, um meia e até um zagueiro podem entrar no radar. Mas não tá fácil. A situação financeira do clube é delicada. O São Paulo vive sérias dificuldades para fechar contratações e nomes como Dele Alli Dybala ou Carlos Miguel são completamente fora da realidade. Só para se ter uma ideia, o Dybala renovou com a Roma, mesmo tendo uma oferta milionária da Arábia Saudita. O salário dele é coisa de mais de 6 milhões de reais por mês, fora luvas e bônus. Totalmente fora do alcance de qualquer clube brasileiro, inclusive o São Paulo. Já sobre o Dele Alli, apesar de estar livre no mercado, o salário dele também assusta. Ele vinha de passagem apagada no futebol inglês e agora pertence ao como? Da Itália? Para trazer um jogador assim, o São Paulo teria que fazer uma engenharia financeira complicada e o momento não permite. O clube já tem um rombo mensal alto só com jogadores lesionados. Só com Lucas Moura, Caleri Oscar e Luiz Gustavo são quase 5 milhões de reais por mês que ficam fora de campo. Isso sem contar o impacto nas opções do técnico. Falando no Lucas, tem notícia boa. O meia atacante voltou a treinar com o elenco nesta semana e pode sim ser relacionado para o jogo contra o Vitória no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Ele vinha sentindo dores no joelho e passou por um processo de infiltração. Agora, sem dores e em transição com bola, a expectativa é que ele volte a ser opção já nos próximos jogos. A volta do Lucas pode dar uma nova cara ao ataque do São Paulo. É um jogador diferenciado que quebra linhas, acelera o jogo e tem poder de decisão. A torcida sente falta dele em campo e, se ele estiver em boas condições físicas, pode ser o grande reforço do time nesse segundo turno. E tem mais notícia curiosa vindo dos bastidores. Muita gente andou falando de uma possível negociação entre o São Paulo e a cantora Shakira. Mas calma, não é pra ela jogar, viu? O papo é sobre um possível show no Morumbi em dezembro. Shakira já se apresentou no estádio em fevereiro e, segundo apurações, tem mais uma data disponível na agenda para este ano. O São Paulo está negociando para usar o estádio novamente e, se tudo der certo, pode faturar cerca de 6 milhões de reais com o evento. O único detalhe é que o Brasileirão termina no dia 21 de dezembro, então a agenda precisa ser bem organizada para não atrapalhar o calendário esportivo. Mas se conseguir encaixar, é uma boa grana entrando nos cofres do clube. Agora voltando ao campo. E bola, o torcedor tá começando a se empolgar. E tem motivo. 5 vitórias seguidas. Desempenho crescente, time ganhando corpo crespo, mostrando comando. Tudo isso anima. Mas a pergunta que fica é, dá pra brigar lá em cima? O elenco ainda é limitado em algumas posições, principalmente se comparado a times como Flamengo e Palmeiras. Esses dois, sem dúvida, têm os melhores elencos do país. O Botafogo também tem um elenco forte. Depois vem o São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos no mesmo nível, brigando ponto a ponto. A diferença vai estar nos detalhes, na regularidade e na capacidade de manter o time saudável. A torcida está fazendo a parte dela. O clima melhorou, o apoio cresceu e a confiança voltou. Mas o torcedor são paulino também é exigente e, com razão, já viu o time brilhar, conquistar tudo e sabe que o escudo pesa. Por isso, a cobrança por reforços segue forte. A diretoria segue recebendo nomes, analisando propostas, mas a maioria não empolga. Guilherme Marques, por exemplo, foi oferecido. Mas há desconfiança sobre sua condição física? Carabali Bustos e Advíncula também foram avaliados, mas sem avanço. E se tem um nome que a torcida gosta de lembrar, é o do Rafael Tolói. O zagueiro que fez história no São Paulo e estava na Atalanta ficou livre no mercado. Chegou a ser cogitado no Santos, mas por enquanto nada de concreto no tricolor. Seria uma contratação com apelo emocional, mas que também precisa de análise técnica e financeira. Afinal, não adianta trazer um nome forte e não conseguir pagar. Enquanto isso, o clube também investe em parcerias para fortalecer a base. A aproximação com o grupo que comanda o Nottingham Forest, o Olympiacos e o Rio Ave pode render frutos. A ideia é usar o sistema de scout desses clubes para garimpar talentos e profissionalizar ainda mais Cotia. Em troca, esses grupos teriam
Prioridade na compra de jogadores que se destacarem. É uma estratégia de longo prazo que pode render bons frutos no futuro, especialmente para um clube que precisa fazer caixa com vendas. E aí, torcedor, dá para confiar que essa fase é mesmo para valer? Será que o São Paulo vai se manter competitivo até o fim da temporada? Ainda tem muita coisa para acontecer, o campeonato está equilibrado e o elenco vai precisar mostrar força e resistência. Mas uma coisa é certa, o clima mudou e o tricolor voltou a ser protagonista. E se a primeira parte da temporada foi marcada pela frustração, agora o torcedor são paulino finalmente volta a sorrir com orgulho. Mas por mais que a maré tenha virado dentro de campo nos bastidores, a realidade financeira continua pesando. A diretoria sabe que a janela está aberta até o dia 2 de setembro e corre contra o tempo para tentar reforçar o elenco sem comprometer ainda mais as finanças. O problema é que as opções viáveis são escassas e, em muitos casos, os nomes oferecidos não empolgam nem um pouco. Um dos principais alvos é a lateral direita. A carência nessa posição é gritante. Cedric até tem se mantido como titular, mas há uma sensação clara de que o setor precisa de mais qualidade, especialmente pensando em competições simultâneas. O clube recebeu diversos nomes nas últimas semanas: Carabali, Bustos, Advíncula. Todos passaram pela mesa de análise, mas nenhum avançou. Guilherme Marques, lateral brasileiro que atuou no exterior, também foi sugerido. Chegou a ser recomendado por Crespo ainda em 2019, mas hoje existe uma dúvida grande sobre sua condição física. Não adianta trazer jogador para compor elenco sem estar 100%. O torcedor quer reforço de verdade, alguém que chegue para jogar. Enquanto tenta encontrar esse lateral direito no mercado, a diretoria também escuta sugestões de atacantes e meio-campistas. Meias como Jesus Cabrera, ex-Tolima, foram oferecidos, mas sem grande entusiasmo por parte da comissão técnica. O mesmo aconteceu com nomes como Guzmán, também colombiano, que chegou a ser cogitado no Fortaleza. Nada empolgante até agora. O São Paulo entende que não adianta fazer aposta cara em atleta que chega sem ritmo ou sem histórico recente de bons jogos. A prioridade é encontrar reforços com potencial de entrega imediata. E isso, infelizmente, custa caro, e quando o assunto é custo, o São Paulo está longe de ter fôlego. A situação financeira do clube é crítica, os números falam por si. Atualmente, o tricolor gasta algo em torno de 5 a 6 milhões de reais mensais com jogadores que não estão em campo. São salários de Lucas Moura, Caleri Oscar e Luiz Gustavo, todos no departamento médico. É como jogar dinheiro fora, mesmo que esses atletas sejam peças fundamentais para o elenco. A realidade é que esse tipo de despesa trava o clube na hora de buscar novas contratações. Por mais que haja vontade de reforçar o espaço financeiro, é mínimo. E em meio a tudo isso, ainda surgem especulações mirabolantes, como a do goleiro Carlos Miguel. Mas já foi cravado impossível. O salário dele beira os 700 mil reais por mês e o Corinthians pede 4 milhões de euros pela liberação. O presidente Júlio Casares já avisou que o São Paulo não tem como entrar nessa. Outro nome que causou alvoroço nas redes foi o do meia Dele Alli. Teve até torcedor fazendo montagem com a camisa do São Paulo. Mas a verdade é que o jogador inglês vive uma situação complexa. Ele não rendeu no Everton, passou sem brilho pelo Besiktas e hoje pertence ao como da Itália. Seu salário gira na casa dos milhões e, além disso, seu rendimento atual está longe do que já foi um dia. Ou seja, mais um nome fora da realidade do clube. Tudo conversa de bastidor sem nenhuma tratativa concreta. Enquanto os reforços não chegam, a esperança é que o que já está no elenco consiga voltar o quanto antes. E nesse ponto, a grande expectativa é com o retorno de Lucas Moura. O camisa 7 voltou aos treinos com bola depois de um tempo fora tratando o joelho. A infiltração deu resultado, ele já não sente mais dores e pode sim estar à disposição contra o Vitória. E se voltar bem fisicamente, é o tipo de reforço que muda o patamar do time. Lucas é ídolo, é referência e, acima de tudo, tem futebol para resolver jogo grande. Outro ponto que merece atenção é o impacto da chegada do Hernan Crespo. O argentino voltou ao comando técnico do São Paulo com autoridade. Mesmo com pouco tempo de trabalho e sem algumas das principais peças, ele conseguiu reorganizar o time, dar identidade e, o mais importante, recuperar a confiança do elenco. A comparação com o trabalho do Zubeldia é inevitável.
Sob o comando de Zubeldia, o time não encontrava padrão, os resultados não apareciam e o futebol era burocrático. Em 12 jogos pelo Brasileirão, Zubeldia somou apenas 12 pontos. Já Crespo, com metade das partidas, já passou essa pontuação. E mais do que isso, passou mostrando um futebol muito mais competitivo, com posse, verticalidade e inteligência tática. O São Paulo, que venceu o Internacional, mostrou exatamente esse novo espírito. A equipe não se desesperou após o empate, soube explorar os espaços e teve maturidade para construir a vitória. O segundo gol marcado por Bobadilla foi a cereja do bolo. Um lance de imposição de inteligência e de finalização precisa. Bobadilla vem crescendo e pode ser peça importante nessa sequência. É jovem, tem personalidade e parece estar mais adaptado ao futebol brasileiro. E é essa nova postura que empolga. Mesmo com um elenco limitado em algumas áreas, o São Paulo tem jogado como time grande. Venceu jogos duros, subiu na tabela e principalmente voltou a dar esperança ao torcedor. Mas é preciso manter os pés no chão. A tabela mostra que muitos dos concorrentes diretos ainda têm jogos a menos. O Mirassol, por exemplo, pode abrir vantagem mesmo perdendo. Isso significa que o atual 8º lugar é sim uma boa posição, mas ainda é algo provisório. A consistência nas próximas rodadas vai dizer se esse São Paulo pode de fato sonhar com Libertadores direta ou até algo maior. E falando em sonhar, a parceria com o Grupo Marinax pode mudar o jogo no futuro. Ainda não é uma parceria financeira, como se esperava no início, mas vai impactar no trabalho de base. O São Paulo terá acesso ao departamento de scouting de clubes como Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave. Essa colaboração pode ajudar na captação de jovens talentos e, com o tempo, gerar lucros em futuras negociações. O acordo prevê inclusive prioridade de compra para os europeus em atletas que se destacarem no profissional. É uma nova forma de fazer futebol mais conectada, mais estratégica e que pode render frutos nos próximos anos. E enquanto a diretoria tenta organizar a casa, a torcida começa a se empolgar de novo. Não é para menos. Ver o time voltar a ganhar, mostrar competitividade e engatar sequência de vitórias muda o clima por completo. E mesmo com as dificuldades financeiras, o torcedor entende que o mais importante agora é manter o ritmo e recuperar quem já está no elenco. Reforços são importantes, claro, mas ter Lucas Moura, Caleri Oscar e Luiz Gustavo à disposição novamente pode ser ainda mais impactante do que qualquer contratação externa. Mas também não dá para ignorar que algumas posições ainda precisam de atenção. A lateral direita continua sendo um buraco aberto. Cedric, apesar de esforçado, não é unanimidade e não tem concorrência à altura. O mesmo vale para o gol. Embora Rafael tenha a confiança da diretoria, o torcedor ainda se divide sobre sua titularidade. Jandrei, por exemplo, já mostrou que não é goleiro de confiança para grandes jogos. E com a janela aberta, o nome de Carlos Miguel até apareceu, mas como já falamos, fora de cogitação total. O que dá para dizer com clareza é que o Crespo chegou para mexer. O time mudou de comportamento, mudou de atitude. Não é só esquema tático, é espírito de competição, é vontade de vencer. A entrega em campo aumentou e isso se reflete nos resultados. O torcedor sente que agora o time tem comando, tem estratégia. E quando isso acontece, o São Paulo cresce. Porque o tricolor é gigante e quando se organiza é capaz de brigar de igual para igual com qualquer um. Foi assim na história e pode ser de novo. Ainda faltam reforços, ainda falta dinheiro, ainda faltam respostas mais concretas nos bastidores. Mas em campo, pelo menos, o time voltou a dar respostas. A fase é boa, os números são sólidos e a confiança voltou. Agora é manter o pé no acelerador jogo a jogo, ponto a ponto, buscando subir mais na tabela e quem sabe entrar na briga por algo maior. Porque se tem uma coisa que o torcedor são paulino nunca deixou de fazer mesmo, nas fases mais difíceis, foi acreditar em. E se agora o time mostra reação, o Morumbis volta a pulsar. A próxima missão é contra o Vitória e com Lucas Moura voltando, o Crespo ganhando moral e o elenco se reencontrando com as vitórias, o torcedor tem todo o direito de sonhar. Porque quando o São Paulo engrena, meu amigo, ninguém segura. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo. Então, se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão
A recente declaração de Ronaldo Fenômeno sobre o São Paulo Futebol Clube causou grande repercussão não apenas no Brasil, mas também na Europa, onde o ex-jogador é bastante respeitado. Ronaldo, que é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, fez elogios contundentes ao tricolor paulista em uma entrevista concedida à imprensa europeia. Ele destacou a importância do clube no cenário nacional e internacional, ressaltando sua tradição vencedora e a qualidade dos jogadores revelados ao longo das décadas. Segundo Ronaldo, o São Paulo é uma instituição que merece mais reconhecimento fora do país, especialmente na Europa, onde muitos fãs de futebol ainda desconhecem a dimensão da sua história. A fala do Fenômeno serviu para reacender o debate sobre o futebol brasileiro e sua projeção mundial, já que ele frisou que o São Paulo, com sua estrutura, poderia ser um modelo para outras equipes brasileiras alcançarem maior competitividade em torneios internacionais. A repercussão foi imediata, com veículos de mídia esportiva em países como Espanha, Itália e Inglaterra, destacando as palavras de Ronaldo, o que gerou uma nova onda de interesse pelo futebol sul-americano. Esse posicionamento reforça a imagem do São Paulo como um clube de grande relevância, ainda que o futebol europeu concentre hoje a maior parte do investimento e atenção global. Além dos elogios ao clube em si, Ronaldo também fez questão de comentar sobre a formação de jovens atletas no São Paulo, que é reconhecida mundialmente por sua excelência. Ele enfatizou que o clube paulista tem uma das melhores categorias de base do Brasil, responsável por revelar talentos que se destacam tanto no cenário nacional quanto em ligas europeias. Ronaldo lembrou que grandes nomes do futebol mundial passaram pelo tricolor, o que demonstra a qualidade do trabalho feito na base são paulina. O Fenômeno ressaltou que essa característica é um diferencial que deve ser valorizado e explorado com mais intensidade, tanto pelo clube quanto pelos investidores interessados no futebol brasileiro. Além disso, ele destacou a importância da formação técnica, disciplinar e tática desses jovens, que recebem uma preparação completa para atuar nos mais altos níveis. Essa visão tem sido compartilhada por diversos especialistas do futebol, que reconhecem a importância das categorias de base como alicerce para o sucesso de um clube. Por fim, Ronaldo apontou que esse modelo de desenvolvimento de jogadores poderia ser mais divulgado internacionalmente, tornando o São Paulo ainda mais conhecido e respeitado no cenário europeu. A repercussão das declarações de Ronaldo na Europa também levantou discussões sobre a atual situação do São Paulo em competições internacionais. Embora o clube tenha uma história gloriosa, com títulos expressivos como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, nos últimos anos o desempenho tem sido instável, o que preocupa torcedores e analistas. Ronaldo abordou esse tema, destacando a necessidade de o clube retomar seu protagonismo, algo que ele acredita ser possível com uma gestão mais eficiente e investimentos estratégicos. Ele mencionou que o São Paulo tem o potencial de voltar a brilhar em torneios continentais, especialmente se continuar apostando na base e combinando com contratações pontuais de qualidade. O ex-atacante também alertou para a importância de manter a identidade do clube, que é marcada por um futebol técnico e ofensivo, algo que precisa ser valorizado para reconquistar o respeito do futebol internacional. Essa fala provocou uma série de análises na mídia europeia que passaram a observar com maior atenção o desenvolvimento do São Paulo, especialmente em vista de possíveis futuras contratações de jogadores brasileiros para o mercado europeu. Assim, a declaração de Ronaldo tornou-se um ponto de referência para entender o momento do clube. Outro aspecto que chamou a atenção na entrevista de Ronaldo foi o reconhecimento da importância do São Paulo para o futebol brasileiro como um todo. Ele afirmou que o clube é uma peça fundamental no equilíbrio do campeonato nacional, servindo como um exemplo para outras equipes em termos de estrutura e formação de atletas. Ronaldo destacou ainda que o São Paulo é um dos poucos clubes no Brasil que consegue aliar tradição com modernidade, mantendo viva sua história ao mesmo tempo em que busca inovação na gestão e na preparação dos jogadores.
Ele sugeriu que o clube deve continuar investindo em tecnologia e planejamento estratégico para se adaptar às mudanças do futebol mundial, que é cada vez mais dinâmico e exigente. Além disso, o fenômeno apontou que a relação com a torcida é um diferencial importante, ressaltando a paixão e o envolvimento dos são paulinos, que são essenciais para criar um ambiente favorável dentro e fora de campo. Essa combinação, segundo ele, pode fazer o São Paulo se destacar novamente em competições internacionais, fortalecendo a imagem do futebol brasileiro perante o mundo. As palavras de Ronaldo ecoaram fortemente na Europa, onde os clubes e torcedores começam a olhar com mais interesse para o potencial dos times brasileiros. Por fim, a repercussão das declarações de Ronaldo trouxe um novo fôlego ao debate sobre o futuro do futebol brasileiro e o papel dos clubes históricos como o São Paulo. A mídia europeia, acostumada a acompanhar de perto as transferências e as estratégias dos grandes clubes do continente, passou a dedicar mais espaço para analisar o que o futebol sul-americano tem a oferecer. Ronaldo, com sua experiência internacional e reconhecimento global, posicionou o São Paulo como uma referência que merece ser observada com mais cuidado, destacando seus pontos fortes e as oportunidades que ainda estão por vir. Essa visibilidade renovada pode gerar novas parcerias, investimentos e intercâmbios que beneficiem o clube e o futebol brasileiro como um todo. O fenômeno também reforçou a importância de preservar a identidade do futebol brasileiro, valorizando o talento e a criatividade que sempre foram marcas registradas do país. Dessa forma, sua fala não só reacendeu a paixão dos torcedores são paulinos, mas também incentivou uma reflexão mais ampla sobre o futuro do futebol nacional no cenário global. A influência de Ronaldo, portanto, ultrapassa o âmbito esportivo, atuando como um catalisador para mudanças positivas e maior reconhecimento do futebol brasileiro na Europa e no mundo. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense? Vem fazer parte dessa jornada com a gente?